vocês um pouco a história desse painel aqui. Já contei de manhã. Se todo mundo puder sentar. Eu contei de manhã que eu fui na field trip do ICE e nós fomos para Califórnia e depois a gente foi para Austin no festival, né, South by Southwest, e para Austin fomos com a curadoria da empresa Oxygen Hub, que é a agência da Andrea Janeiro. Pode subir já comigo aqui. E interessante é que a Andrea, na empresa dela, ela faz uma curadoria de inovação, então ela vai para esses festivais, enfim, Web Summit, South by Southwest, e ela olha exatamente o que tem realmente, assim, ela filtra, ela faz a curadoria e ela entende quais são os grandes highlights que estão ali sendo apresentados. E eu voltei super curiosa, falando, nossa, de tudo isso, o que a gente pode aproveitar e aplicar na filantropia? Como é que a gente captura as tendências de inovação para a filantropia e tal? Eu provoquei a Andrea a fazer, então, um relatório de inovação por setor. A Andrea falou, mas não sou filantropa, não sou do setor nem nada, mas tem um método, né? Tem um método, então ela juntou um grupo de jornalistas, a gente fez uma curadoria junto com ela, ouvimos, né, praticamos a escuta no setor, e eles entrevistaram 20 pessoas e, além disso, fizeram pesquisa em muitos periódicos, revistas, enfim, uma série de artigos publicados que envolvem tanto a filantropia quanto o impacto. Então, a Andrea Janeiro lançou a primeira plataforma de conteúdo por assinatura do Brasil, focada em tendências e inovação. A partir de uma conta no Instagram, construiu uma startup que vem ajudando pessoas e empresas a entender mudanças culturais e tecnológicas, antecipar tendências e identificar novas oportunidades. Uma experiência única em curadoria de conteúdo, conectando ideias e influenciando o público, Andrea conseguiu atrair mentes criativas, líderes de pensamento, bem como empresas globais, para se tornarem parte da comunidade Oxygen. É um prazer ter você aqui. A gente vai te elogiar antes de você apresentar. Eu, particularmente, já li 3 vezes esse report, porque, enfim, claro, passou por revisão, a gente pôde comentar e tal. E a gente viu que incrível a capacidade que eles tiveram de realmente extrair dessas entrevistas todas o que pode ser utilizado de tendência para a filantropia. E eu diria assim, se eu puder fazer um call to action antes, eu falaria que a gente já citou isso várias vezes no dia de hoje, a turma do Advocacy, da narrativa e tudo, trouxe isso de novo. Não é possível resolver desigualdades sem colaboração. Não é possível resolver desigualdades sem ter um olhar sistêmico. Então, ou a gente olha para tudo com conteúdo, com profundidade, faz as pesquisas devidas, trabalha em colaboração e financia conjuntamente, com o uso de tecnologias, que eu acho que a gente não falou isso muito hoje, mas a gente teve recentemente, o IDES, né, liderou a delegação brasileira no Fórum Global de Filantropia lá em São Francisco. O ICE provoca muito isso também, apresenta a Societal FIC pra gente. E assim, os indianos estão muito presentes, a gente sabe que eles são os grandes cabeças de tecnologia no mundo. E eles apresentaram casos de muito sucesso, impressionante, porque a Índia não teve problemas de ensino público durante a pandemia, porque eles estavam preparados para essas crianças aprenderem em casa. Como, né? Se eles também têm uma desigualdade absurda, eles também não têm aparelho para todo mundo, então, assim, as tecnologias deles respondem à escala. Nada nasce na Índia sem escala. Quando eles falam assim, vai atender quantas pessoas? 100, esquece. Não sai do papel. Precisa atender o 1 milhão. E daí, muito nessa discussão, numa das mesas, tinha uma mesa que a gente escolhia sentar e estava lá escrito, escalar com governos. Eu fui lá, não abri minha boca, porque eu ouvindo, não estou entendendo nada, que coisa difícil e tal. Aí quando ele parou de falar, eu falei, você pode começar tudo de novo, mas do zero? Como é que se faz isso? Como é que vocês influenciam o governo? Claro, eles têm empresários absolutamente influentes que usam o seu capital político para apoiar o terceiro setor, que é fundamental. E daí ele disse para mim, não, o governo indiano já entendeu que não se constrói política pública sem o componente de tecnologia desde o começo. Se escreve com o componente de tecnologia. Acho que esse é um recado
E eu acho que esse é um recado que a gente tem força para levar para o governo, a partir do momento que a gente aprender que tecnologia é essa. Os indianos se colocaram à disposição do Brasil para vir conversar com o nosso governo. A plataforma é open source, então eu acho que vai ficar daqui também uma grande provocação para a gente começar a navegar por essas tecnologias. Obrigada, Andréa. Eu tenho paixão por esse relatório, então eu não fui convidada, mas eu vou me convidar para ficar de moderadora aqui também, porque assim eu posso provocar umas perguntas. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, boa tarde a todos, todas. É um prazer enorme estar aqui para apresentar esse filho nosso que finalmente nasceu depois de 4 meses. Muita gente perguntou quanto tempo durou esse projeto. Ele foi feito muito rápido, porque nós tínhamos uma equipe muito boa, uma equipe grande, e eu estou aqui só representando esse time que tem... Opa, é um time de quase 10 pessoas trabalhando. Teve 2 pessoas... 2 jornalistas da Espanha que participaram fazendo esse filtro na Europa. Aqui na Oxygen, Cami, Raíssa, Clara, todo o nosso time de conteúdo, Luísa, tivemos todo o time, enfim, um time maravilhoso do Beija, um time do ICE. Foi feito a muitas mãos. Aqui estou vendo Carla, Carol, liam junto, revisavam, mandavam anotações, Tana, enfim, Célia, todo mundo ajudou. Então, um relatório feito a muitas mãos. Ele não pretende ser um guia final, ele é o começo de um processo, né? A Cris tem esse desejo que esse guia, que esse relatório seja vivo, que ele vá sendo atualizado e que a gente possa agregar cada vez mais informações para ele. Então, a gente vai preenchendo esse relatório com o passar do tempo, porque as tendências mudam, né? E a gente vai tentar hoje trazer um retrato do que é hoje. A gente não é futurista, a gente teve essa conversa já, né? Eu estudo tendências, a Oxygen é um hub de estudar foresight, tendência, mas nós não somos futuristas. Eu acho que essa palavra nem existe, porque o futuro ele não é dado, ele é construído todos os dias pelas decisões que a gente toma. E aqui hoje a gente vai apresentar uma série de movimentos que estão acontecendo no mundo todo. Ele não é um relatório focado apenas no Brasil, ele é global e ele tem muitas ideias. A gente teve uma preocupação grande de não ser só teórico, tem muitas aplicações práticas. Então, quem estiver em busca de uma ideia para montar alguma estrutura, tem várias sugestões maravilhosas aqui que podem ser aplicadas amanhã. Então, sem mais delongas, vou começar aqui falando um pouco sobre como a gente estruturou, né? Esse é o segundo Filantropando. A gente teve um Filantropando no início desse ano, né? Com outro olhar, era um estudo sobre a filantropia no Brasil. Ele foi um ponto de partida para a gente, né? E a Cris, quem conhece a Cris sabe como é, né? Ela teve uma ideia assim e falou: eu não conheço nenhum report de tendência sobre filantropia, acho que não existe, então a gente vai fazer o primeiro. A gente fez o maior global, enfim, vamos lá fazer o nosso report. E acho que a ideia é trazer inovação, ferramentas, sugestões. E no final, hoje o que eu vou apresentar aqui é bem pequeno, tá? É um apanhado muito sucinto do que está no report. Convido vocês a lerem o report em português e inglês, para todo mundo poder acessar. No final ele tem um capítulo só de educação, então tem muitas referências de cursos, de hubs de conteúdo, porque, como a Cris falou, o conteúdo é uma coisa muito importante nesse universo, né? E lembrando que o Filantropando, ele é um movimento que a Cris puxa, mas ele é coletivo, né? Ele é inclusivo, ele é inovador e que tem que ser construído todos os dias por todos nós. Eu gosto muito dessa frase. A gente começou falando de futuro, porque na verdade o futuro já chegou, ele só não está igualmente distribuído. Dependendo de onde a gente está no mundo, dependendo de onde você nasceu, onde você está vivendo, o futuro já chegou. Então tem muitos lugares que a gente vai ver aqui realidades que já são, enfim, comuns, já são cotidianas, enquanto que em outros países são extremamente inovadoras, né? Então, quando a gente fala de futurismo, de futuro, inovação depende do contexto.
onde você está inserido, né? Então a gente vive num mundo muito desigual e dependendo de onde você está, o futuro já chegou. Se você está na Escandinávia, ninguém mais usa dinheiro vivo, né? Se você está na África, você usa outras ferramentas. Então isso é um disclaimer importante aqui quando a gente fala de futuro, tá? Do William Gibson, um autor canadense. Esse é o nosso índice, é o mesmo índice que tem no livro que vocês têm em mãos. A gente vai falar dos 8 primeiros aqui, o 9º a gente deixa como referência para vocês. Falar rapidamente, a Cris cobriu, mas a gente trouxe aqui, vocês vão poder olhar a nossa metodologia, o que foi insumo para nós, né? O que foi as pessoas que foram entrevistadas, as fontes que a gente usa, né? Só lembrando que a gente fez ele a partir de entrevistas Quali, foram 20 entrevistas com pessoas do mundo inteiro, com uma lista muito bem curada, né? Com a ajuda do ICE, com a ajuda do Beja, com a ajuda da Carol também, nos ajudando a desenhar essas pessoas. E cada entrevista que a gente fazia, dava vontade de entrevistar mais 5 pessoas citadas naquela entrevista, não foi? Se a gente tivesse entrevistado todo mundo, esse relatório não tinha ficado pronto, porque cada entrevista gerava novas avenidas de curiosidade. Caramba, vamos entrevistar essa pessoa, vamos investigar esse hub. Então, assim, foi maravilhoso, as pessoas foram muito acessíveis, foram muito solícitas, como acho que é uma característica desse setor. E para nós, da Oxygen, foi um presente poder participar disso. Também fizemos um desk research bem extenso, usando fontes que a gente considera... hoje a gente tem uma preocupação enorme com fonte, né? No momento que a gente vive de desinformação, né? De redes sociais enfim, fake news e tudo mais. Então a gente é muito rigoroso com as fontes que a gente utilizou, muitas fontes acadêmicas, imprensa, enfim, qualificada, e isso embasou esse report que vocês vão ver aqui. A primeira tendência que a gente apontou foi algo que surgiu muito forte quando a gente começou a estudar onde está o dinheiro hoje no mundo, né? E a gente foi muito impactado por esse artigo que saiu na The Economist em abril desse ano, se não me engano, dizendo que tem uma onda de dinheiro de tecnologia que está mudando, né, o universo de impacto. E a gente foi atrás dessa informação e descobriu que, na verdade, realmente os grandes tech moguls, né, os magnatas da tecnologia hoje, são talvez os maiores responsáveis pelas doações dos Estados Unidos. Esse é um gráfico que a gente tirou da Chronicle Philanthropy, também uma outra fonte importante que a gente usou. E olha a diferença, né, da origem do dinheiro em relação a outras indústrias, né? Em 2021, dos 33 bilhões doados pelos 50 maiores doadores dos Estados Unidos, cerca de 3/4 vieram da tecnologia, né? E os suspeitos usuais, né, Elon Musk, Bill Gates, são os maiores doadores que a gente conhece hoje e representam uma mudança muito grande de perfil. Por que isso aqui é importante como tendência? Porque é uma onda que veio para ficar. O dinheiro da tecnologia é um dinheiro muito importante para a filantropia e eles trazem consigo, além do dinheiro, uma nova postura, uma nova atitude diante da filantropia, né? Eles aplicam na filantropia os mesmos princípios que eles usaram para construir os seus negócios. Então, quem conhece um pouquinho do mundo de startup, eles falam muito em move fast and break things, né? Aquela coisa rápida de você disruptar um setor, né? Então, eles são muito ágeis, eles não têm paciência para esperar as coisas, enfim, vingarem, né? Eles não gostam de burocracia, não gostam de processos demorados e tem algumas características muito interessantes. Uma delas é uma visão empreendedora, né? Eles têm essa visão empreendedora que busca soluções inovadoras e escaláveis. A gente vai falar muito disso hoje aqui, a coisa da escala, da tecnologia que amplia o acesso e o alcance das iniciativas, né? Eles são muito focados em resultados, como a gente já sabe, então eles estão de olho em mensuração, eles estão de olho em avaliação, isso faz parte do processo como um todo, né? Eles querem ver um retorno tangível. Uma característica interessante, né, quem trabalha com startup sabe, o ambiente é muito propício ao teste, à experimentação. Então, é possível falhar e a falha faz parte do processo, a falha é positiva, ela ajuda a aprender para não errar de novo, né? E por fim,
como a Cris falou da Índia, né, a tecnologia ela está embedada, ela já existe no cerne da iniciativa. A tecnologia faz parte da solução, ela não é um recurso, ela é parte da solução, né? E aí nasce nesse contexto em que os novos filantropos querem novos veículos, né, novas soluções para a gente poder mobilizar o capital. Venture Philanthropy, muitos de vocês sabem já o que é, eu não vou ensinar o padre a rezar missa aqui, mas é um investimento de impacto que combina conceitos e técnicas de Venture Capital e gestão empresarial. Parte do princípio da lógica de mercado, sim, e busca impacto social e ambiental, usando o capital Patient Capital, né, que eles chamam, para poder fazer escalar. O financiamento colaborativo, que é a união de financiadores com objetivos em comum para combinar recursos e estratégias, foca em mudanças sistêmicas, abordando desafios sociais, econômicos e ambientais em grande escala. Os fundos de doadores, algumas figuras ainda não estão no Brasil, mas lá fora estão crescendo muito rápido, por isso que a gente quis trazer, porque pode ser um caminho, né, para a gente poder evoluir aqui também, que são contas de investimento gerenciadas por organizações patrocinadoras que permitem um incentivo fiscal muito interessante de dedução, né? Os doadores cedem parte do controle para essa organização, então a gente vai ver exemplos práticos aqui. Você terceiriza, né, essa gestão da doação, isso para pessoas físicas é incrível, e está crescendo muito nos Estados Unidos, tem várias startups fazendo isso também. O Blended Finance, ou financiamento misto, também sempre muito lembrado pelos nossos entrevistados, né? Quando organizações se juntam para atingir o mesmo objetivo, que faz parte desse conceito de filantropia colaborativa, que eu acho que a gente tem falado tanto hoje em dia, né, de unir forças. A transferência de renda, que são os programas que visam erradicar a pobreza, né, renda básica universal e coisas do gênero, que precisam de tecnologia para poder escalar. E o re-granting, que a gente tem visto também, que permite que grandes financiadores ajudem pequenas iniciativas sem que eles precisem ter uma presença local ou um conhecimento muito profundo daquele lugar. Então, acho que esse é algo bem novo também que a gente tem visto bastante. E eu queria trazer aqui 3 exemplos. Vocês vão ver que a gente tem muitos exemplos práticos no nosso guia. É difícil escolher os exemplos, tá? A gente tinha muitos exemplos, mas a gente quis trazer especificamente esses 3 e falar rapidamente deles para vocês, que acho que mostram como tem inovação acontecendo nesse setor. O Founders Pledge foi fundado pelo David Goldberg, que eu já tive a oportunidade até de vê-lo falando no Web Summit, e ele criou uma maneira de fazer com que os founders de startups doem uma parte dos seus futuros ganhos quando ele fizer o seu exit. Ou seja, quando ele fizer a sua série C, né, e ele ganha aquela fortuna, ele já terá comprometido 2 a 3% desse exit para essa plataforma. Então, uma coisa super inovadora, né? Ele está crescendo muito, eles funcionam, o founder não precisa dar nada no início, ele só se compromete, como se fosse o Giving Pledge, que as famílias assinam as cartas, só que o David fala uma coisa muito legal, ele fala: o Giving Pledge é incrível, mas tem 260 bilionários no mundo que podem fazer parte, mas existe um monte de milionários que não tem esses bilhões, mas que também podem doar. Então ele fez essa plataforma para quem não é bilionário, mas quer poder doar, quer poder se comprometer. Então ele conseguiu já criar esse clube, já tem mais de 3 mil signatários, e é uma coisa muito interessante. O Pledge 1% faz a mesma coisa, só que com filantropia corporativa. Ele faz o quê? Ele faz com que as startups, antes das suas rodadas, né, doem uma parte dessa rodada antes delas receberem. Porque eles dizem que se ele deixar para negociar isso com os investidores, esse dinheiro não vai nunca para a filantropia. Então, essa é uma maneira de garantir em contrato que essa parte, 2%, 1% dessa rodada de investimento já vai automaticamente para a filantropia. Então, são soluções super interessantes e novas que estão surgindo e que estão crescendo muito. A Pledge 1%, por exemplo, tem backup da Salesforce, que é uma empresa, enfim, uma das maiores techs do mundo de vendas. E o Vélez Race, enfim, do Davi Vélez, que é um exemplo de é um perfil desse novo
bilionário, esse bilionário de tecnologia que construiu uma empresa incrível como o Nubank em 10 anos e agora faz parte do Giving Pledge, ele assinou o Giving Pledge. Só existem 2 latino-americanos no Giving Pledge, que é o seu Eli Horne e o Davi Vélez. E ele, quando explica, né, os critérios, né, os valores da Vélez Reis, eu queria chamar a atenção para vocês alguns pilares, né? O primeiro deles é o uso estratégico de tecnologia. Então tá lá, o primeiro pilar é o uso estratégico da tecnologia. Oportunidade para escalar de forma não linear, né? Abordagem disruptiva e inovadora. E por fim, baseado em evidências e orientado a dados. Então são demonstrações claras de que a tecnologia, obviamente, para um fundador de uma empresa de tecnologia, para uma fintech, isso é core. Tecnologia é core. Então, acho que isso é um pouco do que a Cris estava falando, nessas andanças que ela tem feito pelo mundo, né? A tecnologia como sendo realmente uma mola propulsora dessa nova filantropia. Outra tendência bem interessante que a gente encontrou, e para muitos de vocês não vai ser tão novidade assim, mas a gente ficou muito encantado com as manifestações disso, são os New Kids on the Block, as novas gerações de famílias tradicionalmente doadoras, né? E que estão tomando as rédeas das fundações e do recurso de uma forma muito peculiar, né? E a gente fala muito, tenho ouvido muito falar, tenho certeza que vocês já devem ter encontrado muitas análises da geração Z. A geração Z é quem está hoje ali por 13, 14 anos, até mais ou menos 28, 30, essa é a geração Z, a famosa geração Z que a gente ouve ler tanto sobre, né? E como essa geração Z vai se comportar quando a gente fala de filantropia, né? Pois a gente ficou impressionado de saber que ela vai ser talvez a geração com mais dinheiro para doar. Eles vão herdar dos boomers. Boomers são aqueles que já passaram dos 55, 60, por aí, e uma geração muito rica, uma geração que tem muito dinheiro e que está passando esse dinheiro para as próximas gerações. Então, são 15% dos 11,9 trilhões da transferência de riqueza prevista para ocorrer nos próximos 20 anos nos Estados Unidos pode ser direcionado para ONGs. Olha essa quantia. Então a gente precisa aprender a falar a língua dessa garotada, né? Todos nós precisamos conversar com eles, usar os termos que eles usam, assim como os filantropos de tecnologia. A gente tem que entender o que eles valorizam, que critérios eles usam, né, para a gente poder entender esse novo dinheiro. Esse novo dinheiro vai exigir novas posturas da gente, né? É muito interessante ver que 74% dos millennials é uma geração intermediária, quem está com 30 até 40 e poucos, mais ou menos. 74% dos millennials se consideram filantropos, enquanto apenas 35% dos boomers se consideram. Isso é uma questão interessante, é uma questão semântica, né? O termo filantropo é um termo que ele vem carregado de muitos significados, né? A gente associa a filantropia a grandes fortunas, a famílias muito tradicionais, que já fazem isso há muitos anos. Mas os millennials e a geração Z, se você dá R$50 por mês para uma entidade, você é um filantropo. Por que não? Né? Mas a gente não se vê dessa forma. As gerações mais velhas têm dificuldade de usar essa expressão. Então, eu achei isso interessante para a gente pensar até no termo. E 90% dos millennials estão motivados a doar por uma causa ou missão e não pela organização. Então, o que move essa turma da geração Z, que é super importante, né? Eles não veem a filantropia apenas como uma doação financeira, mas como investimento de tempo e do seu propósito, né? Do seu talento também. Então ele não quer só dar o dinheiro, ele quer se envolver, ele vai colocar a mão na massa, ele quer ir lá, ele quer ser voluntário, né? Eles são direcionados, eu acho lindo isso, né? Eles querem walk the talk, eles querem não só pregar, eles querem fazer, né? Então, os valores que eles tanto falam, eles querem exercer no dia a dia, né? Eles encaram a filantropia como até uma questão de identidade, uma questão identitária. As causas com as quais eu me alinho dizem muito sobre quem eu sou. Então, isso tem muito a ver também com essa busca por conexões, né? E algo que eu discuto, né? Defensores vocais das causas, eles têm 3 vezes mais probabilidade de defender ONGs que apoiam em comparação com os boomers, né? O boomer dá o dinheiro e não se envolve, ele não defende, né? Então, com tanto gosto quanto essa geração vai fazer. E por fim,
são 4 vezes mais propensos a aprender sobre causas com influenciadores e celebridades do que doadores tradicionais. Daí a gente vê a importância do Lewis Hamilton falando das suas próximas fundações, da Beyoncé, de todos esses atletas, jogadores, artistas falando disso, porque isso mexe com essa garotada, né? Eles têm 1,5 vezes maior probabilidade de conhecer causas por meio de seus colegas de trabalho do que por doadores tradicionais. 69% dos doadores da próxima geração preferem se relacionar com as ONGs nas redes sociais. Então, qual é o insight aqui? As ONGs precisam estar nas redes sociais, de novo, falando a língua dessa garotada e também sabendo como se colocar e como se vender, porque hoje não basta ter uma causa, ter resultado, tem que ser sexy. Tem que ser sexy. E ser sexy significa estar no TikTok, significa estar, enfim, no Instagram e fazer a sua mensagem chegar nessa garotada. E por fim, eles são 1,6 vezes mais propensos a serem motivados a doar após um evento repentino ou crise do que os doadores tradicionais, né? Com esses eventos que a gente tem visto até de eventos climáticos extremos, né? Eles são muito mais engajados. O que mais a gente aprendeu sobre a geração Z? Eles são muito propensos a trilhar os próprios caminhos. Eles não necessariamente vão seguir as causas que a sua família segue. Então isso é uma mudança de paradigma também. Eles podem querer doar para outras causas, né? Eles foram, o grupo entre 25 e 34, que é uma parte mais velha da geração Z, quase chegando nos milênios, foram o grupo etário mais generoso durante a Covid, foi quem mais doou. Olha que interessante, né? Eles entendem que esse apoio tem que ser integral, ele não pode ser só financeiro, então eles querem ajudar as ONGs em outras frentes também. Eles têm preocupações com raça, com gênero, com preocupações ambientais, eles são conectados aos grandes desafios do mundo. Eles sabem quais são as grandes pautas que eles precisam colaborar. E por fim, eles são muito mais vocais, eles podem boicotar, muito mais propensos a boicotar um produto, uma empresa, uma marca, né, do que as gerações anteriores. Terceira tendência, né, a busca pelo impacto na filantropia. A gente vai falar muito aqui agora de filantropia estratégica, que é o que a Cris fala muito, essa coisa de mudanças sistêmicas, coisas mais duradouras, né, iniciativas de mais longo prazo. E a gente aprendeu que existem existem algumas tendências como giving while living, né, que é você querer doar, passar tudo adiante enquanto você está vivendo, que é o contrário um pouco de como era feito no passado, aquelas fundações muito grandes que tinham uma governança própria e deveriam supostamente atravessar gerações, né? Então a gente entendeu aí que tem 3 grandes movimentos dentro dessa busca pelo impacto na filantropia. A filantropia para transformações sistêmicas, que busca soluções de longo prazo, né? Não é apenas investir financeiramente, tem o papel da advocacy de tudo isso ao redor, né? E pode ter abordagens como mudança incremental, reforma e transformação. Aí a gente tem a filantropia de longo prazo e as doações estratégicas, né? Olhar para os seus investimentos como portfólio, né? Olhar também para o seu recurso de uma forma estratégica, não estratégico para quem recebe, mas estratégico para os seus recursos da mesma forma, né? E modelos de financiamento incluem desde empoderar agentes de mudança, expandir coisas que já existem, a gente fala muito disso, de não necessariamente inventar roda, às vezes usar o seu recurso para potencializar algo que já foi feito, né? Isso tem muito a ver, a gente teve muito essa discussão com o ego, muitas vezes, que existe na filantropia, né? Das pessoas quererem ser donas de uma solução ou donas de uma causa e muitas vezes deixam de contribuir para uma causa que tem outras pessoas doando e que já avançou muito mais, né? Mas é o meu nome que vai estar atrelado talvez a uma solução, né? Coordenar e conectar atores para amplificação, criar e inovar modelos, produtos e práticas e engajamento profundo. Então essa é uma filantropia muito mais estratégica, muito mais ampla e muito menos focada, né, no seu nome e nas suas ideias. De acordo com pesquisadores, outra coisa super importante que a gente ouviu, a maioria das abordagens de mudanças sistêmicas provavelmente vai precisar de mais do que 5 anos de financiamento para poder chegar lá. E isso é um problema para a maioria dos financiadores. Nem todo mundo está pronto para se comprometer por esse prazo.
e as ONGs que recebem não conseguem trabalhar com essa instabilidade, com essa incapacidade de planejar no médio prazo, né? Então a gente está vivendo ainda mais nesse mundo, essa palavra é um pouco gasta, mas esse mundo VUCA, né, em que a gente, a qualquer momento a gente tem um sobressalto, um conflito que ninguém esperava, a questão climática se agravando muito rapidamente, são impactos externos que mudam o cenário muito rápido. Então o financiamento de 5 anos hoje para o doador é enorme, mas para quem está recebendo, se não for assim, você não consegue fazer, você vai ficando, dá um monte de soluços assim, né? E 87% dos participantes acabaram tendo que adaptar suas iniciativas, ou seja, talvez encolher um pouco o seu impacto para poder caber dentro de um financiamento menor. Então esse é um ponto de atenção importante aqui. E o Giving While Living, né, que é um movimento super interessante, que é de doar enquanto você está vivo, você quer ver o resultado daquilo. Tem um senso de urgência que é muito mais comum entre as pessoas mais jovens, né? Por mais que pareça contraditório, porque se você é jovem, você poderia doar durante muito mais tempo, mas as pessoas têm uma urgência para fazer aquilo acontecer. E aí tem vários exemplos de pessoas, Bill e Melinda Gates são um exemplo, e o Giving Pledge está aí para mostrar também que são, né, inúmeras pessoas que se comprometeram com esse formato. Outra tendência que a gente estudou foi mensuração, avaliação de impacto, que é uma questão muito importante. A gente ouviu muito sobre Trust-Based Philanthropy, né, a filantropia baseada em confiança, muito menos apoiada em evidências e números e mais na relação que o doador desenvolve com o donatário, né? E a gente vai falar de uma questão aqui que tem muito a ver com esse mundo que a gente está vivendo agora, né? Não sei se vocês lembram, ano passado, adoro essas palavras do ano, né? Que elas sintetizam tudo que a gente viveu, é sempre no final do ano que os dicionários lançam a palavra do ano. A desse ano já saiu e, para a surpresa de 0 pessoas, é AI, né? A palavra do ano é inteligência artificial, né? Obviamente. No ano passado, a palavra foi permacrise, ou seja, essa sensação de que a gente está viver em crise é o novo normal. E a gente, no Fórum Econômico Mundial, eles mudaram para policrise. Foi muito falado no começo do ano que a gente estava vivendo uma policrise, porque era Covid, misturada com a guerra na Ucrânia, e todos os impactos econômicos e tudo mais. Então é isso que a gente está vivendo hoje, mudanças climáticas, desinformação, custo de vida, deterioração da saúde mental, conflitos geopolíticos, tudo isso torna as sociedades, corrói a confiança nas sociedades. E isso é um número que a Edelman traz, né, que a desconfiança passou a ser a emoção número 1 nessa sociedade polarizada. Estamos vivendo de novo isso com o conflito no Oriente Médio, né? Polarização absoluta, nós contra eles, todo mundo desconfia das notícias que recebe, pode ser verdade, pode não ser. Então a gente está vivendo realmente uma crise de confiança muito grande. E isso para o setor filantrópico é complicado, é delicado, porque ele é muito baseado em confiança, né? Então como é que você faz para trabalhar nesse setor, né? Olha que interessante essa frase, né? A cultura brasileira de desconfiança influencia fortemente como doamos. Preferimos doar para quem já conhecemos e faz parte do nosso círculo de relações, porque quanto mais próximo e mais afeto envolvido, maior nossa propensão a doar. E quando não conhecemos muito bem, criamos mecanismos para tentar controlar o desconhecido e o incerto, burocratizando as relações e os processos de doação. Então a gente se apoia na burocracia para poder resolver o problema da confiança, né? E a gente teve uma conversa ótima com a Ana do Quintessa, falamos justamente sobre isso, que uma coisa não deveria ser o oposto da outra, né? E a gente tem aí vários exemplos de startups, de empresas que trabalham com esse conceito, né? De mostrar relações, de criar relações. Claro que criar relações é sempre um desafio quando a gente pensa em escalar, porque como é que vocês criam confiança com pessoas, né, de todos os lugares do mundo e um grupo muito maior, mas relações focadas em longo prazo, talvez, né, ter menos pessoas no seu ecossistema, menos empresas, mas, né, fazer uma relação de longo prazo, apostando, que é um pouco como funciona o mundo do venture capital. Se você pergunta para qualquer investidor de capital de risco hoje como é que ele escolhe as startups onde ele vai investir, ele vai te dizer: eu não invisto em ideias nem em empresas, eu invisto em pessoas. É quando ele identifica uma pessoa que tem aquele brilho no olho diferente, aquela capacidade de atrair talento, de convencer todo mundo a trabalhar,
é esse empreendedor que os venture capitals apostam. Porque se essa ideia dele não der certo, ele vai pivotar e vai achar uma outra ideia e ele vai fazer acontecer. Então isso é uma coisa que a gente podia lembrar mais aqui também no mundo da filantropia. Exemplo de também mensuração que a gente acha assim incrível, Jack Dorsey, fundador do Twitter antigo, né, agora é X, e também do Stripe, que é uma fintech, também é um desses bilionários da tecnologia, e ele doou em 2020 28% das ações deles na Square, desculpa, eu falei Stripe, mas é Square, para uma entidade, né, para uma entidade que ele chamou de Start Small. Ele disponibilizou uma planilha de Excel aberta, onde todo mundo, qualquer pessoa pode consultar quanto foi dado para quem, quando. Quanto foi dado, quando e para quem. É um Excel, é uma coisa super simples, que tem a ver com aquilo que a gente falou dos bilionários da tecnologia. Eles não querem burocracia, eles não querem complicação, eles querem uma coisa simples. Então é uma planilha, né? Então é muita transparência e as pessoas podem pedir doação através de um formulário super simples, né? E aí outros exemplos, Publish What You Fund também, que é uma campanha global focada na transparência de ajuda e desenvolvimento, então mostrando dados para que todo mundo também possa consultar. Também várias outras empresas, exemplos, né, de incluir os beneficiários, ou seja, trazer para a mesa quem vai receber. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente coloca numa mesa para discutir a solução um monte de gente que não está na ponta, né? Então a importância de você trazer para a mesa todo mundo para participar do que vai acontecer, né? E várias startups, várias plataformas tentando se dispor a traduzir dados, né? Desde GiveWell, essa é a DataKind, por exemplo, que usa ciência de dados e inteligência artificial para resolver problemas sociais. E também se torna um parceiro técnico de ONGs. Em vez das ONGs precisarem criar seus próprios dados, podem buscar dados existentes para poder embasar suas estratégias. A quinta, tendências tecnológicas que podem impactar a filantropia também, né? Enfim, as tecnologias emergentes. Isso aqui é um capítulo que muda todos os dias, né? Porque a cada dia surgem novas ferramentas, novas soluções e é difícil até acompanhar. Mas a gente tem que olhar de novo para a tecnologia como core, mas a tecnologia também como um enabler, né? Um facilitador para democratizar, para criar canais, para tornar mais acessível, né? Para ajudar na gestão eficiente de recursos. E acho que um dos maiores exemplos disso, a gente tem orgulho nacional de ser o Pix, né? O Pix é estudado, tem sido estudado no mundo todo, como uma forma de facilitar a doação de uma maneira sem precedentes. E tem um exemplo na Espanha, o Bizum. O Bizum é o Pix da Espanha, né? Que foi usado para filantropia. Já foram feitas em 2022 530 mil doações pelo Bizum, totalizando mais de 22 milhões de euros, por meio de uma campanha que o Bizum fez para que cada ONG tivesse o seu Bizum, o seu código, para criar um novo ecossistema de doação. Então, uma ideia para o nosso Pix também, criar alguma coisa parecida, né, e facilitar a arrecadação também. Aí a gente entra em blockchain, é super cabeçuda essa parte, mas como o blockchain pode ajudar na rastreabilidade, na segurança, na transparência, na eficiência, na agilidade. E por incrível que pareça, os melhores exemplos disso aqui não estão no Vale do Silício, estão na África, né, onde existe uma dificuldade enorme de você ter liquidez de dinheiro. Então, soluções digitais, soluções tecnológicas para bypassar, né, os bancos. E essa é uma solução, por exemplo, a rede Sarafu, no Quênia, que ofereceu, né, um voucher que as pessoas podem trocar por bens, né, por serviços também, bypassando todo o sistema financeiro. O DAF, que é super bacana, é uma plataforma que as pessoas podem usar para poder automatizar suas doações. Então isso é uma solução maravilhosa para as ONGs que lutam para que a pessoa doe de forma recorrente, né? Principalmente pessoas físicas, né? A pessoa doa uma vez, aí você tem que ficar ligando e pedindo para ela doar de novo. Então isso aqui automatiza, as pessoas preenchem questionários para que a própria plataforma sugira novos tipos de entidades para ela poder doar, né? Então tem benefícios fiscais, portfólio de investimento, ajudando as pessoas a descobrirem novas entidades para elas poderem doar. Então isso é uma coisa super nova e super bacana que está acontecendo também.
E os DAOs, né? Os DAOs são as Decentralized Autonomous Organizations, né? Uma coisa super moderna que ainda não pegou, mas que são, a gente chama que são como se fossem grupos de WhatsApp com uma conta bancária. É um grupo de pessoas que se reúnem para financiar alguma coisa e não existe um dono, não existe um líder, toda a governança é compartilhada, né, através de contratos inteligentes e tudo mais. E isso tem sido usado ainda em pequena escala para caridades, para fundraising também, financiamento de ONGs. Token Economy também, financiamento baseado em resultados, né? Acho que a gente tem um exemplo aqui do UBS, que se uniu a uma plataforma de blockchain, a IXO, e o app de educação Temple na Índia, né? Que acho que a gente falou aqui da Índia como um exemplo de uma referência de escala, né? E as crianças recebiam tablets que enviavam dados sobre o progresso de aprendizagem, e aí a ONG só recebia mediante esse sucesso. É uma maneira também de você remunerar baseado na eficácia dos seus métodos também, né? E a gente também trouxe algo muito quase distópico, né? Mas é importante olhar, porque quem criou essa startup é o Sam Altman. Sam Altman é apenas o fundador da OpenAI, responsável pelo ChatGPT, que está hoje em dia em todos os celulares e está mudando a nossa vida. Então isso aqui, apesar de parecer muito distópico, eu presto atenção porque é uma coisa muito disruptiva, né? Eles criaram esse globo chamado Orb, que é um globo que está sendo físico, que está sendo espalhado por vários países do mundo, e as pessoas podem ir até esse globinho, esse Orb, e ter a sua íris escaneada. Quando você escaneia a sua íris, você recebe um token, uma criptomoeda, por assim dizer, simplificando, né? Que se torna um ativo. Ela está valendo hoje mais ou menos $25. Então eles foram super criticados porque eles foram direto para países em desenvolvimento do Global South. Foram todos para o Sul Global para testar isso e escanear íris do maior número de pessoas possível, porque ele quer fazer um banco de dados mundial, onde, né, o sonho é que todas as íris do planeta sejam escaneadas, porque isso vai virar nossa identidade digital, porque eles estão vendo um futuro em que nós não conseguiremos provar online que nós somos quem a gente diz que é. Então, quando você está num chat, como é que você vai saber se aquela pessoa é aquela pessoa? Então, esse sistema de identificação entra para dizer que você é você, e isso também vai funcionar no futuro, segundo ele, como a base de um programa de renda básica universal, RBU, que é um assunto que volta e meia vem de novo à tona, porque a gente está falando muito de futuro do trabalho, inteligência artificial substituindo várias funções, e talvez a renda básica universal seja realmente uma solução para esse futuro. E até o próprio Google Org, que é o braço filantrópico do Google, né, enfim, está criando um fundo de $20 bilhões para subsidiar think tanks e universidades para pensarem no futuro da inteligência artificial no mundo, né, os impactos que podem ser negativos, né, potencialmente negativos na inteligência artificial. E a gente vai falar um pouco mais disso nas últimas tendências. A sexta tendência é advocacy, além do óbvio, né? Acho que a Cris falou bastante disso, a gente teve essa conversa aqui. A Heather é uma pessoa que fala muito de advocacy também, né? Mas a gente, enfim, traz essa questão, falamos muito com pessoas que trabalham com isso na prática, como o Tim Drain, que destaca a importância de relacionamentos fortes e a colaboração relacional na advocacy, de confiança também. E trouxemos alguns exemplos que talvez vocês tenham visto. Em Davos esse ano houve, né, um grupo de milionários que foi protestar pelo fato de não existir uma taxação maior dos milionários. Então a taxação de fortunas é uma pauta e que tem muitos milionários engajados, eles próprios, né, reivindicando que isso aconteça, porque nem eles estão satisfeitos com essa desigualdade e acham que essa pode ser uma solução, né? Construindo pontes para fomentar a colaboração. A gente teve conversas ótimas, né? Uma delas foi com a Lisa Wolverton, que contou como às vezes você tem que pegar um grupo de pessoas e levar para conversar com o governo sem nenhum pedido, sem nada na mesa, para você ouvir, ser ouvido, né? E ela contou um exemplo que aconteceu de verdade, que ela disse que um funcionário disse: nossa, a primeira vez que eu converso com pessoas que não vieram me pedir nada, vieram só ouvir. Então acho que esse lado da advocacy a gente esquece às vezes, né? Outro é de
olhar para a advocacy por meio das universidades como uma solução interessante, porque a gente que trabalha com advocacy de governo sabe que a cada 4 anos, quando o governo muda, você volta a estaca zero e começa tudo outra vez, né? E as universidades não têm esse problema. Então, quando você trabalha via universidades, como é o exemplo do Pacto Alegre, que é uma solução super inovadora que aconteceu em Porto Alegre, você consegue ter uma perenidade maior dos projetos, né? E conteúdo como estratégia. A gente está fazendo isso aqui hoje, né? O nosso relatório é uma estratégia de conteúdo para poder embasar o advocacy com dados e com exemplos também. Penúltima tendência, eu acho um assunto super relevante hoje, que é a questão das narrativas, né? A gente está vivendo, a gente fala muito que essa guerra que a gente está vendo no Oriente Médio tem duas, né? Tem a guerra que acontece no front e tem uma guerra que acontece de narrativas nas redes sociais, né? Então, o poder de storytelling para aumentar o engajamento e o impacto, né? E exemplos super bacanas que a gente traz no report também de como a doação aumenta quando você conta uma história melhor, né? Em vez de você ficar só dando dados, estatísticas, você contar a história muda completamente o jogo, né? Desde histórias, eu acho que o clima é uma questão muito séria, né? A gente hoje percebe que as pessoas estão exaustas de ouvir falar sobre emergência climática e pouco se movimentam, né, de tanto ouvir essas histórias. Então, é preciso que a gente desenvolva novas narrativas para convencer as pessoas. E aqui tem um exemplo desse filme que foi feito na COP26 do dinossauro, muitos de vocês devem ter visto, né, que é muito bacana. Redes sociais são super importantes, é preciso estar no TikTok, é preciso estar no Instagram, é preciso estar onde essas pessoas estão. Lembra que a gente está falando de geração Z, a gente está falando de tecnologia e a gente precisa estar onde eles estão. Vou passar rapidinho, porque meu tempo já estourou aqui, não deu tempo de cobrir todos os vídeos. E de novo, a importância de você dar nomes, dar rostos às pessoas e não falar de forma genérica, trazer histórias contundentes também é super importante. Jornalismo é um outro capítulo, a gente um dia podia fazer um filantropando só sobre isso, né? Sobre a importância de organizações no mundo inteiro financiando jornais para garantir, por exemplo, a cobertura local, que é uma coisa que está acabando, né? Coberturas locais, jornais locais, hubs de notícia locais, o quanto isso é importante para garantir o futuro da democracia. A gente precisa de mídia independente e para que a mídia possa ser independente, às vezes a gente precisa de dinheiro de filantropia para isso também, né? E por fim, a última tendência fala muito sobre um futuro que a gente muitas vezes não quer pensar, mas ele existe, né? Tem muitas ONGs pensando nisso, nas grandes catástrofes que podem acontecer no mundo. Talvez antes da pandemia a gente achasse isso muito inverossímil, mas depois que a gente viveu essa pandemia, a gente lembra que alguém tem que pensar na próxima, né? Alguém tem que pensar nesses grandes problemas mundiais. E a gente, quando eu falei no início que o futuro já chegou, ele só não está igualmente distribuído, tem a ver com isso, né? Enquanto que a gente ainda não tem saneamento básico no Brasil, os países que já resolveram esse problema estão pensando na próxima pandemia, estão pensando em emergência climática, estão pensando em Rogue AI, que é a inteligência artificial que pode se voltar contra os seres humanos, ameaça nuclear, né? São coisas que estão na mesa, a gente precisa pensar, né? Então, emergência climática é um assunto que é transversal, ele vai estar no cerne de qualquer iniciativa que a gente for fazer no futuro, porque sem um planeta habitável nada mais importa, né? Então tudo vai passar por emergência climática. No entanto, o total de doações para o clima representa menos de 2% das doações filantrópicas globais. A gente está muito aquém, muito mesmo, né? Rogue AI, esse é o Sam Altman, o fundador da OpenAI. Todo mundo considera ele um pouco o Oppenheimer dos tempos modernos, né? Que criou uma ferramenta que pode, enfim, ao mesmo tempo, né? Ela é fascinante, mas ao mesmo tempo ela é extremamente assustadora. E ele próprio convida a sociedade a pressionar os governos para que haja regulação. Então, existem muitas ONGs hoje preocupadas com regulação e com criação de limites para que essa inteligência artificial não seja, né, não se volte contra a humanidade. E, de novo, Biosecurity, Pandemic Preparedness, ou seja, as próximas pandemias, os próximos vírus que vão assustar a sociedade. Tem gente pensando nisso, como resolver isso, né?
E as ameaças nucleares que volta e meia nos rondam, a gente nunca imaginou que a gente fosse ler isso de novo, né? Depois da Guerra Fria, a gente lê manchetes dizendo que a Rússia disse que talvez usasse suas armas. Então, coisas que a gente fala, nossa, não é possível que a gente está lendo isso de novo, mas a gente tem gente pensando nisso. E para fechar, um ponto da Cris, dizendo que acredita que a filantropia não deve ser isolada em compartimentos estanques, deve unir diferentes forças e atores para criar um impacto abrangente e sustentável. A verdadeira mudança existe uma abordagem mais integrada e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Obrigada, gente. Gente, agora a gente vai abrir para perguntas. Eu acredito que vocês tenham muitas, depois desse volume de informações, de tanta novidade. Como as perguntas vão ser direcionadas diretamente para o André, não precisa fazer por papel, porque a gente não vai ter um painel todo para responder. Mas eu queria saber, Cris, você tem alguma pergunta para começar? Não? Eu tenho. Posso começar com a pergunta? Então, vou fazer para você. O que mais te surpreendeu nisso tudo que você leu? Eu acho que o que me surpreende, me estimula, é a avenida de possibilidades que a gente tem. Desde que a gente mude o mindset, que a gente entenda que é com colaboração, com olhar sistêmico. Acho que a Geise está aqui, não sei exatamente onde, mas enfim, ela começou o Pacto contra a Fome, olhando isso, né, com um olhar sistêmico, trazendo a turma da tecnologia junto, criando um hub. Enfim, se vai dar super certo a gente não sabe, enfim, é um risco tomado, mas eu acho que todos nós, como filantropos, a gente tem que apoiar iniciativas dessas, criar outras. Os fundos estão estrangulados, a gente sabe provavelmente que essa guerra do Oriente Médio vai desviar recursos, inclusive de famílias judaicas no Brasil, para apoiar, enfim, o que não é errado, cada um tem a sua dimensão, mas sim, entendemos de hoje que a questão do racismo é fundamental. Se a gente não combater racismo, a gente aumenta a desigualdade, a questão do clima está completamente transversal a tudo, como o André acabou de dizer de novo. Então é isso, para mim, tendo a possibilidade de acessar soluções, eu acho que está nas nossas mãos construir as nossas realidades, aproveitando as palavras do professor Hélio, customizar para o South Global e entender o que é essa dinâmica, o que é essa customização. Vamos sentar junto, vamos criar os nossos foros, e, enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, trazendo as outras regiões, entendendo quais são as características principais de cada uma. Eu acho que a gente tem que começar. Não dá mais para ficar parado, não dá mais tempo, né? É urgente, é caro, enfim, é tudo. Então, se a gente fizer em colaboração, vai doer menos. Perguntas? Tem alguém circulando o microfone? Tem. Aqui? Alô? Olá. Maravilhoso material, muito bacana. A gente gosta bastante dessas coletâneas sobre o futuro. A minha pergunta é um pouco, quer dizer, no Brasil a gente tem uma situação um pouco diferente, em especial milionários da área da tecnologia, a gente tem pouquíssimos, e mesmo acho que o capital ainda se encontra na mão da geração mais antiga, a gente ainda não teve essa transferência. E aí, queria entender se vocês têm alguma ideia de como, ou ouviram, né, na busca de vocês, como que essas tendências, especial Giving 3.0 e outras também, elas se aplicam ao Brasil. E como elas poderiam ser disseminadas, né, para famílias que têm ações filantrópicas, e como é que a gente sai um pouquinho desse grupo, né, como é que a gente vai para quem tem o recurso e pode realmente fazer uma, né, acho que olhando para essas tendências, tem uma filantropia mais transformadora. Acho que eu vou perguntar para todos responderem, mas eu só vou responder um comecinho. O Brasil tem esses milionários de tecnologia, sim, tá? Tem bastante. Não estamos falando de tão espalhados por aí, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis. Então, essa é a questão. Talvez eles não sejam filantropos ainda, mas essas fortunas existem.
Então, acho que é a pergunta que a gente tem que fazer. Estamos falando com eles? Estamos acessando essas pessoas? Estamos oferecendo caminhos para eles chegarem na gente? Eu acho que às vezes a gente fala muito para uma bolha, né, que está inserida, que conhece, né? Talvez muito do que eu tenha trazido aqui vocês já conheçam de trás para frente, mas para uma pessoa que entra agora nesse universo, vou pegar um exemplo, alguém que recebeu um aporte, vendeu, enfim, recebeu 50 milhões por um pedaço da empresa que ele vendeu de tecnologia, a empresa que ele criou, que ele veio, né, fez a própria empresa, criou, uma pessoa que não conhece as famílias, não conhece esse mundo, não pertence a essa sociedade que tem isso, por exemplo, ele não sabe nem por onde começar. Ele não sabe nem por onde começar. Eu acho que ele não sabe como que ele acessa essas pessoas, quais são os veículos, quais são as ferramentas, quais são as ONGs que são sérias, quem pode ajudar, quem pode pegar pela mão, né? Então, às vezes, ele vai recorrer ao banco, onde ele vai aplicar o dinheiro para esse banco dar uma espécie de uma consultoria para ele, mas aí a gente está falando de uma coisa muito superficial, né? Eu acho que a gente precisa abrir as portas do ecossistema de filantropia para ser inclusivo com esse novo dinheiro, com essas novas gerações também. Porque acho que é isso que a gente tentou mostrar aqui. Essas pessoas existem. Talvez elas não sejam filantropas ainda, mas talvez elas não sejam por falta de conhecimento, por falta de saber como. Né? Eu vejo um pouco assim. Eu queria comentar. Quebrar o protocolo. Quando eu converso com organizações da sociedade civil, eu converso com muitas, pensando em sustentabilidade, como explorar novos caminhos, como se atualizar, né? Como se manter à frente e oxigenadas no seu fazer. Eu geralmente recomendo que elas tenham nos seus orçamentos institucionais uma linha para inovação, uma linha para investimentos em experimentações novas, para além daquilo que está garantido para o recurso programático, porque o apoio ao projeto não garante isso. Se você consegue apoio institucional, a minha recomendação, guarde um pedacinho, pode ser uma coisa muito pequena, mas garante que uma parte do seu trabalho você vai estar fazendo alguma coisa completamente nova, sem nenhuma certeza do que vem, e que aquele recurso é para isso, inclusive para falhar exitosamente na sua experimentação. Eu digo a mesma coisa para a filantropia. Guardem o recurso para experimentação, porque se a gente quiser acertar em tudo, ter garantia de tudo, saber qual é o resultado do projeto quando ele está sendo pensado, saber para onde que vai cada dinheirinho que está ali numa linha de orçamento de projeto, dificilmente vai estar se renovando, dificilmente vai estar conseguindo acompanhar o tempo, o mundo ao redor. Então eu acho que filantropia inovadora inova nas suas práticas, gerando confiança, fazendo junto, mas também inova se arriscando mais e ousando trabalhar no desconhecido. Eu tenho conversado com muita gente hoje, meu mantra é o seguinte: a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde está indo. Se alguém me disser que sabe, eu quero sentar e conversar o resto da vida, porque a gente não tem certeza de nada. Vamos sentar na rachadura, vamos sentar no desconhecido e vamos se arrojar a fazer coisas nas quais a gente vê potencial, esperança, onde a gente acredita, onde a gente acha que pode emergir alguma coisa nova. Às vezes no nosso trabalho a gente está vendo as coisas novas emergirem, mas não dá conta de parar os nossos próprios processos, ou mudar os nossos paradigmas, ou mudar os planos aprovados, a estratégia, para ir lá e ver aquilo que está surgindo no horizonte. Garantir o dinheiro só para fazer isso torna a vida mais divertida, inclusive no fazer filantrópico. É a minha opinião pessoal. O gancho aqui do fazer diferente. Eu trabalhei no Itaú muitos anos. O Itaú teve uma época em que criou a Combo e tudo, investiam muito em inovação, e toda a liderança foi submetida a um processo com a Box que era fazer testes de inovação. Então imagina, eu advogada entrar numa sala
sala com uma pessoa que me dava um lápis, falava, o que você faz com lápis? Eu escrevo. Aí pensei 2 minutos, falei, não, tudo bem, prendo meu cabelo, faço um coque. Daí, sei lá, furo meu corpo, sai sangue. Daí você vai tentando assim. E o cara que dava 17 soluções para o lápis era o grande líder de inovação. É um pouco sair da caixa, né? Porque você não vai parar o seu tempo que você está fazendo e perguntar o que eu faço com lápis. É um ponto, sei lá. Mas, enfim, acho que esse é um exemplo dentre 1 milhão. A semana passada eu me provoquei muito, falei assim, bom, a gente tem que combater racismo, tá óbvio, a Heather trouxe os dados, são trilhões que estão fora do nosso PIB, porque a gente mesmo faz um movimento completamente contrário, né, à essência do ser humano. Então, enfim, é uma mensagem aqui, é uma semente, é tudo, é para a gente se comportar melhor, porque isso é a soma. Então, dentro disso, não sei, nas 3 últimas semanas chegou Viola Davis construindo uma produtora na Bahia, chegou Lewis Hamilton estabelecendo um núcleo da fundação dele aqui, Beyoncé querendo empreender em jovens negros, o que essa filantropia negra está fazendo, enfim, mudando alguma coisa, são nossos jovens atletas. A gente tem que investigar o que está acontecendo, que o Brasil, que nunca teve no foco dos americanos, começou a dar. Então, acho que esse é mais um ponto, é mais assim, vamos criar o nosso think tank aqui do setor, pensando, vamos fazer juntos. Tudo que a gente puder atrair para cá, melhor. Né? Se não tem os milionários, bilionários da tecnologia, talvez a gente ainda não tenha, né? A gente não tem o Bill Gates brasileiro, tomara que a gente venha a ter. Mas assim, por que a gente não vai provocar o próprio Bill Gates a olhar mais para o Brasil? Está tudo concentrado na África e tal, exatamente. Por quê? Qual é a grande teoria? Né? Acho que a gente tem que construir uma narrativa de Brasil e talvez a gente tenha parado nesse processo. Tem, enfim, iniciativas muito isoladas, a gente vê os estrangeiros olhando para Pantanal, para biomas, mas assim, a Tereza está aqui, ela pode dizer, é muito difícil com a captação de recursos, trazer esses recursos, então, assim, tem muitas avenidas. O que eu acho é que é isso, que a gente tem que provocar e a cabeça tem que pensar, tem que trazer mais. E talvez a gente precisa de um funding para poder pensar. Né? Boa tarde, eu sou a Amanda do Renova BR, queria parabenizar vocês pelo evento. E a minha pergunta já se direciona um pouco à sua fala. Eu queria perguntar sobre as tendências da filantropia do ponto de vista internacional e provocar discussão sobre qual que é o potencial do Brasil de recebimento de ajuda externa privada, mas também para onde os filântropos brasileiros têm destinado o recurso deles. Acho que, começando pela última, até onde eu sei, posso estar enganada, me corrijam as experts aqui, mas acho que a maior parte do recurso filantrópico no Brasil vai para a educação. É a causa favorita, talvez, dos filantropos brasileiros. A sua segunda pergunta foi sobre filantropia internacional, tendências. Acho que são muitas dessas que a gente trouxe aqui, elas foram feitas olhando o mundo, né? Olhando um pouco do que está acontecendo lá fora. Eu perdi a segunda pergunta. Por que se a gente está recebendo recurso de fora? Bom, a grande expectativa é com relação à Amazônia. Né? A Amazônia virou uma questão global, despertou realmente o interesse de países, de pessoas, de empresas, né? Então todos os olhos estão voltados para isso. Eu acho que do Brasil, eu diria que esse é o principal interesse. Mas como a Cris falou, só a semana passada tivemos 3 estrangeiros querendo implantar alguma sementinha aqui no Brasil, né? A Viola, que já abriu, inclusive a sua produtora, e o Lewis Hamilton e a Beyoncé dizendo que querem fazer um braço no Brasil, trazer um braço para o Brasil também. Então, eu acho que seremos talvez, quem sabe, a bola da vez, né? Tomara. Brasil taking off. Nós não temos mais tempo, estamos encerrando. Eu acho que quem quiser fazer perguntas diretamente para a Andréa pode também depois.
ela vai estar por aqui. Então, tem muito para ler, tem muita coisa nova, tem muito dado interessante, tem muito recurso externo interessante para olhar, tem uma lista de cursos, me deu vontade de fazer tudo. Então, aproveitem, e o relatório está muito bom. E aí, obrigada.